Programa Entrevista com João Paulo Messer. No programa de entrevista desta semana, nós temos o privilégio de conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Vamos conversar com Glauco Corte, e nós vamos falar sobre o momento da indústria no país. Estamos passando por um momento extremamente delicado da economia. Nós temos questões como a medida provisória 220, que nesses últimos dias rendeu alguma polêmica, e a Fiesc participou desse debate, desta discussão, posicionou-se em relação a ela. Aliás, a questão tributação, a carga tributária é um dos assuntos que a gente vai discorrer sobre ele também. Vamos tratar da economia do estado de Santa Catarina como um todo, e queremos agradecer a gentileza do presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina nos receber aqui em seu gabinete. Muito obrigado. Seja bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado pela presença. Eu começo a nossa conversa aqui justamente pedindo para que o senhor nos analise esse momento vivido da economia. Eu, como jornalista, eu fico instigado a usar a palavra crise neste momento. Nós estamos ainda com sinais desta crise. Há pouco tempo se falou que poderíamos estar saindo desse momento. Santa Catarina tinha bons números. Como é que o senhor avalia o cenário hoje? Bom, na verdade, nós ainda estamos na mais duradoura e profunda crise da economia que já tivemos nos últimos 130 anos no Brasil. Santa Catarina é uma exceção à situação em que se encontra a economia brasileira. Nós terminamos o ano passado muito bem, iniciamos um processo de recuperação logo em janeiro, que foi se consolidando ao longo do ano. Para apontar um dado que mostra bem o desempenho de Santa Catarina, o Banco Central estima que Santa Catarina cresceu 4% ano passado, contra 1% da média brasileira. Nós somos o estado cuja economia mais cresceu em 2017. Bom, com todos os nossos indicadores muito positivos. Iniciamos também o ano bem, mas estamos sentindo alguns efeitos da incerteza política que temos, da não aprovação da reforma previdenciária, e isso impactou o mercado. Ainda assim, Santa Catarina está crescendo. No primeiro bimestre crescemos 3,9%, perto de 4%, o dobro da média brasileira. Crescemos na geração de empregos. A indústria de transformação lidera em Santa Catarina a geração de empregos, é a segunda colocada em termos de Brasil. Crescemos nas vendas industriais, quase 12%, na produção metade disso, o que também é um bom sinal. Significa que a indústria catarinense está vendendo estoque e logo vai ter que voltar a crescer mais na produção. Então os indicadores são positivos. Agora, em termos de Brasil, nós temos aí uma grande incerteza em relação aos rumos da política. É ano de eleição, normalmente anos de eleição trazem uma certa incerteza, que neste ano é mais forte do que anos anteriores, porque não temos candidatos que polarizem a atenção do eleitor. O quadro é muito fragmentado, com diferenças substanciais ideológicas entre os candidatos, e isso retrai um pouco a geração de emprego. Nós devíamos já estar num nível mais acelerado, retrai sobretudo investimentos, e no caso dos investimentos, os investidores externos são aqueles que mais aguardam que o quadro fique mais claro para voltar a investir no Brasil. Esses prejuízos todos na economia, nos números da economia, eles estão atribuídos à questão política brasileira mesmo, à questão interna. Nós conseguimos, o Brasil ficou pontual nessa questão interna. Não fosse isso, nós teríamos um outro desempenho? Talvez nunca, ou há muito tempo, não tivéssemos condições tão favoráveis como as atuais para crescer. Estamos com a inflação absolutamente sob controle, as taxas de juros caíram drasticamente, há uma
há uma demanda de trabalhadores, sobretudo trabalhadores qualificados. Então, as condições são boas. Agora, o ambiente institucional não é favorável. Todos esses escândalos, a questão da corrupção, a insegurança também do próprio Congresso Nacional, no sentido de aprovar as reformas necessárias para modernizar o país, ainda que tenhamos avançado em algumas questões, elas estão retardando o processo de crescimento mais vigoroso da economia brasileira. Presidente, uma outra questão é o comportamento das instituições, tanto a laboral, esse choque de capital e trabalho. Nós ingressamos num debate político e esse debate político ele acabou levando para as ruas as instituições, né? E também não sei a que ponto fazendo o processo inverso, e é isso que eu lhe questiono. Como é que o senhor enxerga o comportamento das instituições, desde Fiesc, CNI, até mesmo com as instituições laborais? Hoje é um esforço muito grande das entidades que fazem parte do setor privado, sobretudo da iniciativa privada, em acompanhar, em estar atento à discussão de assuntos importantes para a nossa economia. Como eu disse, nós já tivemos alguns avanços, como é o caso da lei do teto, a questão da modernização da legislação trabalhista, são todas questões em que o Brasil avançou. Agora, o mercado, o ambiente internacional, que estava muito favorável até alguns meses atrás, ele ficou também um pouco incerto em função, sobretudo, das posições do presidente americano, que está tomando medidas que repercutem tanto na Europa como aqui no caso da América do Sul. Não fosse isso, certamente nós teríamos outras condições de crescimento. Mas é preciso deixar claro que, fundamentalmente, essas questões dizem respeito ao próprio país. Se o país tivesse avançado em questões institucionais mais prementes, se tivéssemos um Congresso funcionando normalmente, o Poder Judiciário também mantendo uma posição de imparcialidade, nós teríamos um ambiente muito mais favorável e que certamente ajudaria na recuperação e consolidação do crescimento econômico. Mas o senhor acha que houve uma ligeira questão de politização, de posicionamento, até nem tanto politização, nem tanto partidária, mas o Brasil ficou entre o amor e o ódio, ele ficou numa tensão extremamente grande. Essa discussão, como é que o senhor enxerga ela dentro da própria relação das instituições hoje? Na verdade, o país se encontra dividido. Este é um fato, nós não podemos contestar uma realidade, né? E em função de todos esses episódios políticos, com repercussão também nas decisões tomadas pela Lava Jato. Mas o país sempre foi um país de cordialidade. Eu gosto sempre de mencionar o exemplo de Santa Catarina. Nós temos aqui em Santa Catarina, há 8 anos, o piso regional. E pelo 8º ano consecutivo nós chegamos a um acordo com os trabalhadores. Em muitos casos, duras negociações, duras e longas, mas sempre chegamos a um acordo, né? Somos o único estado no Brasil em que a atualização do piso regional é feita dessa forma, negociação entre os empregadores e os trabalhadores. Nos outros estados é através de proposta do Poder Executivo à Assembleia Legislativa. Então, nós já praticamos em Santa Catarina há muitos anos o que a nova legislação trabalhista veio a consagrar. O entendimento vale mais do que as regras e burocracias e formalidades. Agora, eu sou otimista em relação ao Brasil. Apesar de todas essas dificuldades, nós temos condições, o país tem condições de passar por cima dessas discordâncias e certamente teremos condições de ter um futuro um pouco melhor, desde, é claro, que os titulares, né, do Congresso Nacional, os titulares do Poder Executivo e do Poder Judiciário tenham um olhar mais estável, de maior harmonia, visando a sustentabilidade do nosso crescimento.
O senhor fala da reforma trabalhista. A reforma da Previdência nos parece uma missão para o próximo governo, o senhor entende assim? Obrigatoriamente para o próximo governo? Provavelmente haverá muita dificuldade, mesmo após as eleições, de colocar esse assunto em retornar o assunto à apreciação do Congresso Nacional. Agora, uma coisa é certa, o Brasil faz uma reforma nesse segmento previdenciário, onde nós teremos muitas dificuldades de manter um equilíbrio das contas públicas, tanto no âmbito da União quanto dos estados. E a reforma trabalhista? Ela atende, na sua opinião, atendeu às expectativas que havia? Ela tem aspectos positivos? Os sindicatos de trabalhadores estão reclamando uma dificuldade muito grande, inclusive nas suas arrecadações, mas o próprio o sistema 5S também acaba com isso diminuindo. Até onde veio esse impacto? Como é que foi essa readequação também? Bom, de fato, tanto os sindicatos dos trabalhadores quanto os sindicatos patronais estão sentindo os efeitos da extinção da contribuição social. Mas isso faz parte desse grande debate que se teve no país em relação à modernização das relações de trabalho. E acabou entrando essa eliminação dessa contribuição. Nós defendemos na ocasião, éramos favoráveis, mas que fosse feito através de um modelo gradativo, que ambas as entidades, de ambos os setores, tivessem condições de gradativamente se ajustando a uma nova realidade. Isso não aconteceu. Nós aqui, o Sistema Indústria, tem feito um grande esforço, desde a Confederação Nacional da Indústria, as federações estaduais, no sentido de ajustarem as suas estruturas para não prejudicar o serviço que prestamos. No nosso caso, nós não fechamos nenhuma escola, não reduzimos, pelo contrário, aumentamos o número de matrículas, o número de atendimentos ao setor industrial, e esperamos, isso sim, que o Sistema S não sofra nenhuma redução nas suas receitas, a fim de que possamos continuar trabalhando com o mesmo empenho nos próximos anos. Ainda uma outra, dentro dessa proposta, só para fechar nessa questão da polêmica, aí está essa questão da medida provisória 220, agora mais recentemente. Em seguida eu quero voltar a essa questão da atuação da Fiesc dentro do seu mandato, mas ainda dessa questão polêmica aí da medida provisória 220. Eu vou até repetir uma pergunta que eu fiz ao governador Raimundo Colombo. A medida em si, ela acabou sofrendo com a discussão política? Certamente houve uma influência muito grande das posições políticas na apreciação dessa medida. Essa medida é uma antiga reivindicação da Federação das Indústrias. Essa situação de redução ou de equalização das alíquotas de ICMS no mercado interno ou interestadual já existe em muitos estados. Nossos estados vizinhos já têm isto há alguns anos. E lá não houve nenhuma discussão, nenhuma polêmica. Aqui não deixa de ser peculiar o fato de que a proposta de redução da carga tributária tenha provocado tanta polêmica. Se fosse aumento da carga tributária, aí estaria justificada a polêmica, a reação contrária, a oposição. Mas o governo propôs uma redução benéfica para o setor industrial, porque, como eu disse, equaliza as vendas dentro do Estado àquelas feitas fora do Estado, promove, portanto, incentiva, portanto, a produção e as compras locais. Nós temos mantido contato com o governo do Estado, esperamos encontrar alternativas de retomar esse assunto. Parte também, certamente, dessa divergência se deve à falta de compreensão exata dos termos da proposta. Alguns argumentos que haveria aumentos da carga tributária, que não é verdade. O governo está propondo a redução da carga tributária. É um assunto importante, é importante para a indústria, porque nos equipara aos demais estados industriais, como é o caso do Paraná e do Rio Grande do Sul, e eu espero que possamos retornar esse assunto e, se for o caso, com o próprio apoio da Assembleia Legislativa.
É natural que esta entrevista não é uma entrevista ainda de encerramento de mandato, mas de alguma maneira o senhor já encaminha isso, né? Queria que o senhor falasse como é que o senhor está tratando desse período. O senhor fica no cargo até agosto, hoje o senhor já está confirmado na Confederação Nacional da Indústria, ou seja, para nossa alegria, para a felicidade de Santa Catarina, o senhor permanece nessa linha da representação do setor industrial. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse período que o senhor está encaminhando. Bom, nós continuamos trabalhando ativamente, temos ainda algumas metas e missões a cumprir. A transição está sendo feita harmoniosamente, pacificamente. As eleições serão realizadas no próximo mês. Há uma chapa única liderada pelo nosso colega, companheiro Mário Aguiar, que esteve comigo durante esses 7 anos, lado a lado, trabalhando, ajudando na gestão. Portanto, será uma transição em que não haverá nenhuma interrupção nos trabalhos que a Fiesc realiza. É claro que cada presidente tem o seu estilo e certamente algumas inovações serão feitas, o que é bom, oxigenar o sistema, a Fiesc, o SESI e o SENAI. Eu hoje já sou vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. O atual mandato vai até final de outubro deste ano. Início de novembro será realizada a posse da diretoria que acabou de ser eleita e foram criados 5 cargos de vice-presidentes executivos, eu sou um deles. Espero continuar trabalhando com a indústria de Santa Catarina e agora já com um olhar um pouco mais amplo para o Brasil. Eu presido na Confederação Nacional da Indústria o Conselho Temático de Desenvolvimento Industrial e de Inovação. Espero também continuar atuando neste conselho, visando o desenvolvimento tecnológico, a chamada indústria 4.0, políticas industriais que possam fortalecer a estrutura da indústria no Brasil. Num todo desses 7 anos de mandato, quais são os aspectos que o senhor considera? Eu sei que de 7 anos você pontuar, como o jornalista gosta de fazer, é muito difícil isso, mas existem alguns aspectos que lhe dão uma satisfação em especial em falar desses assuntos que ficam? Eu, em primeiro lugar, destacaria o nosso trabalho na área de educação. Nós criamos o movimento A Indústria pela Educação, hoje se chama Santa Catarina pela Educação, porque a Federação do Comércio, dos Transportes e Agricultura se uniram à Fiesc nesse movimento. Nós, nos primeiros 5 anos, conseguimos elevar em 10 pontos percentuais o nível de escolaridade do trabalhador da indústria, agora ampliado com a participação dessas federações. Acho que este foi talvez a nossa principal prioridade. Trabalhamos na implantação de 3 institutos de inovação, dos 26 que estão sendo implantados no Brasil, nós já implantamos em Santa Catarina 3 institutos que se encontram em plena operação. Investimos cerca de 300 milhões de reais nesses institutos. Acabamos também de implantar e colocar em operação o Centro de Inovação do SESI em Saúde e Segurança do Trabalho. São questões, portanto, importantes e ainda nesse âmbito do trabalhador, nós desenvolvemos a Aliança para a Saúde e Segurança do Trabalho com várias entidades que se convergiram também para o nosso trabalho. No fundo, João Paulo, o que eu digo? O desenvolvimento tem um destinatário, que são as pessoas, que são as famílias. O desenvolvimento não é um fim em si mesmo. Nós investimos, trabalhamos, capacitamos o nosso pessoal para que os frutos do desenvolvimento cheguem até as pessoas, os verdadeiros destinatários do desenvolvimento. Então, acho que, é claro que sempre poderíamos realizar mais. É bom que haja espaço para novos avanços, novas inovações, mas conseguimos estruturar uma equipe muito competente de profissionais aqui no sistema Fiesc, que continuarão também a prestar seu serviço à indústria de Santa Catarina.
Prazer muito grande mais uma vez conversar com o senhor. Muito obrigado pela recepção aqui, muito obrigado pela gentileza desta entrevista. Eu que agradeço sempre o espaço que vocês têm dado ao Fiesc, as ações do SESI, do Senai e do IEL, e a entidade permanece à disposição. Muito obrigado. Desta forma, conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, na entrevista desta semana, discorrendo um pouco sobre questões mais polêmicas, como a medida provisória 220, mas também já antecipando. É natural que ainda dentro desse período de mandato que está o presidente, até lá voltaremos a conversar com o presidente da Fiesc, acompanhando este período, essa parte final, essa etapa final do mandato que o presidente está encerrando agora, no mês de agosto, lembrando que são 2 mandatos, né, que está previsto regimentalmente na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Mais uma vez, aos telespectadores, muito obrigado pela companhia desta semana. Até a semana que vem.